Olá, pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo bem por aí? Já vão pegando o cafezinho e a aguinha, que nós vamos começar mais um Café com Leitura aqui, 7 horas da manhã, todos os dias, finalizando o nosso Psicologia Financeira. Ai, que delícia! Vou pegar uma água aqui também, peraí. E me contem, como vocês estão? Tudo bem por aí? Esperar o pessoal ir entrando. Tudo jóia, pessoal? O tempo virou aqui completamente. Tava um sol, um calor, e hoje tá nublado. Tá muito estranho. Como é que estão as coisas aí? O que salva, gente, são essas garrafas térmicas, né? Porque se não tiver garrafa térmica, a água não aguenta, porque é quente. Essa daqui, gente, eu mandei grifar, sabe? Ó, é da Stanley normal, né? De 750, mas eu pedi pra grifar. Ficou muito bom. Inclusive, eu também fiz uns copos do Método Proagro que eu vou mandar para uns alunos aí do último treinamento que eu fiz, que se destacaram para chegar nas lojas. Que maravilha, né? Então, vamos lá. Nós paramos aqui, gente. Eu avancei um pouco mais a minha leitura. Nós paramos no capítulo 14. Sim, foi aqui mesmo. Capítulo 14. Você vai mudar. Fazer um planejamento de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam com o tempo. E aí, pessoal, muda ou não muda? Muda demais. Ele fala assim, ó. Cresci com um amigo que não dispunha de privilégios materiais nem intelectuais, mas que era o sujeito mais trabalhador que eu conhecia. Pessoas como ele têm muito a ensinar, porque possuem um entendimento bruto de cada passo do caminho para o sucesso. A missão e o sonho de vida dele desde a adolescência era ser médico. Dizer as probabilidades não estavam a seu favor, mas seria uma bondade. Nenhuma pessoa sensata na época sequer cogitaria aquilo uma possibilidade. O que ele tá falando aqui, gente? Muitas vezes a gente cresce com oportunidades, ou a gente cresce com pessoas ao nosso lado que não tem uma capacidade cognitiva, uma capacidade intelectual tão avantajada, né? Tão privilegiada, mas que o fato da pessoa ser uma pessoa extremamente trabalhadora, para ele já significa muito, porque ele vai pegar a experiência dessa pessoa e transformar isso em sabedoria para a vida dele. Então, assim, não descartar nenhum tipo de amigo, pessoa, conhecido, muitas vezes porque tem ou não essa capacidade cognitiva, mas sim pela perseverança de manter o trabalho dele constante, né? Então, ele conta uma história aqui do quanto que ele aprendeu com esse rapaz. Aí ele fala assim, nenhuma pessoa sensata na época sequer cogitaria aquilo como uma possibilidade.
Ou seja, uma possibilidade dele prosperar. Que ele tá falando aqui de uma pessoa mais nova, né? Que ele cresceu. Mas ele perseverou, ele fala. E mesmo 10 anos mais tarde que seus colegas de classe, enfim, se tornou médico. Então, pela disciplina, né, e pela insistência, foi um cara que também se tornou um médico. Lá atrás não tinha uma capacidade cognitiva, sempre trabalhou bastante. Muitas vezes o trabalho atrasou, né, os resultados e, no final, conseguiu avançar. Aí ele falou assim, ó, encontrei com ele um tempo depois, né? E a conversa foi mais ou menos assim. Nossa, quanto tempo, como você está? Aí ele fala assim, ai, que trabalho horrível. Que trabalho horrível, cara. O tempo todo, né? Uma conversa assim por 10 minutos. O estresse e a carga de trabalho haviam esgotado. O grau de decepção dele com a situação atual parecia ser grande quanto à motivação que ele tivera para chegar no lugar em que está, 15 anos atrás. Um dos alicerces da psicologia é o fato que as pessoas são péssimas em prever o próprio futuro. Então, o que ele está falando aqui? Bom dia, pessoal. O que ele está falando aqui, ó? A gente passa 15 anos da nossa vida lutando para chegar num estágio que muitas vezes a gente queria. E lá atrás, isso era a principal motivação que nós tínhamos para nos fazer chegar até determinada situação. E aí o fato de, quando você chega, passou 15 anos, ele não tinha uma capacidade cognitiva, esse rapaz. Ele vem de uma família extremamente simples, uma situação extremamente simples. Ele chegou, ele se formou médico, imagina, 10 anos depois do que todos os amigos dele. Então, assim, já foi difícil toda a situação. Aí, quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu tô acabado, eu tô esgotado, não era isso que eu queria. Isso aqui é horrível, eu não me preparei, eu não estudei para isso. Então, olha como ele fala que a psicologia do dinheiro ela é importante, porque ao longo do tempo nossos valores mudam e você ficou tanto tempo lutando para alcançar aquele resultado que quando você chegou, poxa, eu não sei se era isso. Trabalhar tanto, não ter liberdade, não ter tempo, não era isso que eu queria. Ele falando aqui, entendeu? Aí ele falou assim, ter um objetivo em mente é fácil e divertido. Ter um objetivo no contexto das tensões da vida real que surgem a partir da competitividade é algo totalmente diferente. Isso tem grande impacto na nossa capacidade de planejar nossas metas financeiras. E aí, pessoal, o que eu tiro de lição aqui dessa parte do livro? Quando a gente vai fazer planos, principalmente planos de longo prazo, a gente precisa ter convicção, né? Ter a convicção exatamente de onde a gente quer chegar e o que a gente espera encontrar lá num cenário real. Porque se você for superficial, tá? Você vai chegar, passar 15 anos para conquistar. Quando você chegar lá, você vai falar assim, olha, não era isso que eu queria. Olha, não era isso que eu esperava, mas tudo que você quiser, você tem que pagar um preço, tem que ter uma consequência, vai ter uma consequência. Então, você vai dispor um tempo da sua vida, você pode alcançar a sua remuneração desejada, mas você ainda pode não estar feliz. Pode não ser aquilo que lhe move. É por isso que a gente deve passar mais tempo planejando do que executando. Então, no planejamento, a gente precisa entender quais são os pontos fortes, o que você quer fazer de forma clara. Em vendas, pessoal, é assim também. Você precisa desenhar primeiro todo o seu planejamento. Você precisa passar tempo estudando qual é o cenário que eu quero chegar. Qual é o cenário que eu espero chegar. Se você não tiver isso muito claro, um passo a passo, você pode conquistar e pode não se manter estável. Você pode conquistar e pode não se manter linear naquela consistência. Então, quando eu falo para os meus alunos assim, ó, siga um processo.
siga um by the book para você ter constância e aí você começar a ajustar os seus passos iniciais, porque senão você pode alcançar e aquilo não fazer sentido para você e você ficar muito frustrado. Mas de quem foi o erro? O erro foi seu, que não soube planejar. O erro foi seu, que não seguiu uma metodologia. E é por isso, gente, que na semana passada eu gravei 3 aulas que eu estou disponibilizando para quem se inscrever lá na plataforma. As 3 aulas, elas têm o passo a passo, 1, 2 e 3. Se você seguir esse passo a passo, você já vai ter um norte de como alcançar os 10 mil reais por mês. Mas você precisa mudar a sua metodologia, a sua jornada, o seu processo de abordagem do cliente. Se você não fizer isso, não vai acontecer. Então, se você quiser aderir a esses procedimentos, que são todos gratuitos, disponíveis aí, eu vou deixar o link para quem for inscrito lá. Então, eu vou deixar o link de cadastro, você vai se inscrever e vai poder assistir. E vai começar a mudar a sua metodologia a partir de hoje no formato de abordagem, ok? Isso já aplicando, ó, psicologia financeira, que dá para adequar em tudo aqui na vida, né? É por isso que eu falo, gente, o segredo da leitura está em você ler e já aplicar no seu dia a dia. Ler e já colocar um plano de ação. O que eu vou fazer com essa informação? Eu não vou pegar essa informação e pura e simplesmente não vou fazer nada com ela. Eu vou entrar aqui na live com a Damares e também não vou fazer nada. Não, a gente tá junto aqui para poder aprender e colocar em prática, certo? Ó, entrou o Wilson, entrou o Dani. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui falando do nosso amado livro. Eu tô fazendo uma enquete falando nisso, perguntando qual que vai ser o próximo livro, porque a gente tá quase no final desse aqui. E aí eu tô entre o Elon Musk, o David Goggins, que são 2 livros assim que eu tô louca pra ler. E eu queria ler O Ego é Seu Inimigo. Pelo momento de vida, sim, pelo estágio. Tem muitas coisas ali que a gente precisa trabalhar, a questão do orgulho, e a gente acha que não tem. Mas tem vários pontos pra gente trabalhar. Eu queria reler esse livro. Então, tá, esses 3 aí. Eu vou deixar a enquete, depois vocês voltam lá, porque eu ainda tô na dúvida. Bom, e aí vamos lá. O que mais que ele fala aqui, ó? Tem 2 frases aqui, pessoal, que ele fala muito, muito bem, ó. Devemos evitar os extremos do planejamento financeiro e devemos também aceitar o fato que a nossa cabeça muda. Então, o que ele quer dizer com evitar os extremos? Presumir que você vai ficar feliz com muito pouco ou presumir que você vai ficar feliz trabalhando demais. São tipo de coisas assim que são antagônicas e que às vezes a gente não pensa. Então o arrependimento, ele fala assim, ó, o arrependimento pode ser maior lá na frente. Então toma cuidado com isso. De planejar o excesso ou viver com muito pouco. Isso pode causar a confusão ali aos extremos, tá? E depois ele fala assim, ó, também devemos aceitar que no fato da nossa cabeça mudar. Então assim, eu vejo muito isso acontecer com os meus alunos, assim, ó, no começo da trajetória, quero muito ganhar dinheiro, vou fazer de tudo, vou evoluir, nananã. Aí passa um tempo, o que a pessoa quer? A pessoa quer paz, a pessoa quer liberdade, a pessoa quer poder viajar com a família. Então, o que a gente percebe? Que tem a ver com o nível de maturidade, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o seu principal e primeiro objetivo? E isso, pessoal, que ele tá falando aqui, ó, num curto espaço de tempo. Então, você quer isso pra sua vida durante os próximos 10 anos? Não, senta, faz um planejamento de 12 meses. Em 12 meses, qual é o seu objetivo financeiro? E viva verdadeiramente isso e pare de se boicotar. Porque quando você tá predisposto a cumprir uma meta, e aí você coloca isso, e você não executa, você tá mandando uma mensagem pra você mesmo.
eu não tenho compromisso comigo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, ou eu simplesmente não executei. E isso fica no nosso subconsciente. A gente fala assim, ó, eu sei o que deveria ser feito e eu não faço. E quando isso acontece, você está se boicotando e mandando uma mensagem para você mesmo, que você não é disciplinado, que você não é capaz, enfim. Então, o Morgan aqui nesse livro, ele fala assim, melhor você fazer os seus planejamentos financeiros de forma curta. Se organize para fazer o seu planejamento financeiro de acordo com o que você sente naquele momento. Porque você poder prever isso e ficar nessa luta vários anos para conquistar o que você quer no hoje, talvez passou 2, 3 anos e você alcançou e não era isso que você queria. Então é muito importante você alinhar o seu lado racional com o seu lado emocional. E o que ele está falando? Lidar com finanças é muito psicológico. Eu achei isso assim, ó, sensacional. E aí ele fala aqui, ó. Quando você aceita que a ilusão do fim da história existe, percebe que são mínimas as chances de que, ao chegar à idade de se aposentar, ainda vai estar gostando de um emprego que escolheu quando mal tinha idade para beber. Então, olha só, passar 30 anos fazendo a mesma coisa, e aí quando você chega na idade de se aposentar, você fala assim, nossa, eu passei tanto tempo fazendo a mesma coisa, mas eu não gosto disso, não era isso que eu queria. E aí tanta coisa mudou dos 18 até os meus, sei lá, 50, 60 anos. Então o que ele fala? O segredo aqui é aceitar que a mudança é um fato e tomar a providência o mais rápido possível, entendeu? Então, ao invés de trabalhar com prazos longos, você deve ter, né, um prazo longo, mas revisitá-lo ao longo de anos, né? 12 meses, 6 meses, tá fazendo sentido? E aí não é sentido financeiro, hein, gente? Tá fazendo sentido pra minha vida? Tá fazendo sentido pra quem eu sou? Ó o Davi. Oi, Davi, bom dia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom que você voltou aqui pras lives. Então, é isso que ele fala. Tá fazendo sentido pro agora? Tá fazendo sentido pra quem você quer ser? Tá fazendo sentido pro seu dia a dia? E muitas vezes, pessoal, eu vejo que não, tá no automático. Então essa é uma parte muito importante, tá? Não deixe as coisas no automático, revisite as metas, revisite os planos, crie uma metodologia, um processo para que você possa fazer isso de forma constante, entendeu? Quanto mais você for constante nesse quesito, maior vai ser a sua realização pessoal, a sua felicidade com relação ao que você está escolhendo para sua vida, entendeu? E aí, então, nós chegamos no capítulo 15. Ó, quase finalizando, hein? Capítulo 15. Nada é de graça. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito numa etiqueta. O que isso quer dizer, gente? O problema é que o preço de muitas coisas não está claro até que você experimente na prática e a conta já está atrasada. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de quantificar o real valor daquele momento, o real valor daquele item, o real valor daquilo que nós estamos aderindo, né? E isso pode gerar um passivo. Então, a gente precisa tomar o cuidado na hora de assumir esses compromissos. E, de novo, pessoal, ele está aqui reforçando que não é sobre ganhar o dinheiro, mas sim sobre como você faz para retê-lo, sim como você faz para não ter o desperdício desse dinheiro, ok? E aí ele traz um exemplo aqui da General Electric. Quem aí conhece a General Electric? Maior empresa do mundo em 2004, valendo $1/3 de trilhão de dólares. Ela fora a primeira ou a segunda empresa colocada
na década anterior por um brilhante aristocrata corporativo oferecido pelo capitalismo, ele está falando. Então tudo se desfez. A crise financeira de 2008 levou à divisão das finanças da GE, General Electric, né? Responsável por mais da metade dos lucros da empresa, ao caos. No final das contas, ela foi vendida como sucata. Então, olha só, a General Electric, em 2004, ela valia $1/3 de trilhão de dólares. $1/3 de trilhão de dólares. Você tem noção do que é isso, gente? É muito, muito dinheiro. Mais de trilhão. Gente, 1 bilhão, tô imaginando aqui 1 milhão 6 zeros, 1 bilhão 9, 1 trilhão 12. Ó, Dionísio, bom dia, tudo bem? É muito dinheiro. É um dinheiro assim, ó, inestimável. Só que em 4 anos, isso tudo se desmonorou por conta da crise financeira e ela foi vendida como sucata. A questão aqui, gente, é como que é gerenciar as emoções de 1/3 de trilhão de dólares virar preço de sucata? E o quanto que isso tem de impacto na desvalorização emocional, né, de quem está conduzindo e tudo mais. Então, muitas vezes, o que ele está falando aqui, ó, o preço não é aquilo que parece. O preço ele não vai se manter assim por todos os anos, né? De forma constante, está percebendo? Veio uma situação e aí mudou completamente. Então, o valuation, né, o valor desse negócio, ele pode ser muito volátil. E isso acontece também com o patrimônio que nós temos ou com aquilo que a gente está conquistando. Ele pode simplesmente se desvalorizar aos longos dos anos, né? Ou se você não tiver metodologias de proteger isso... gente, olha isso. 33 bilhões em média era o valor. Ó, o pessoal que tá me ajudando. Quantos zeros? Ó, 333. Aí tem 3, 6, 9 zeros. Ah, meu Deus do céu, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí depois a empresa foi vendida como sucata. Então, ó, as apostas subsequentes em petróleo e energia foram desastrosas, resultando em perdas nas casas dos bilhões. As ações da GE despencaram de $40 em 2007 para $7 em 2018. E aí, o CEO na época, que era o Jeff, né, que dirigia a empresa desde 2001, foi imediatamente responsabilizado sem piedade. Ele foi criticado por sua liderança, suas aquisições, pelo corte de dividendos e pela demissão dos trabalhadores, é claro. Pela queda do preço das ações e com razão. Aqueles que são compensados com uma fortuna digna de rei, quando os tempos são bons, carregam o peso da responsabilidade. E quando a maré está baixa, também, né, gente? Então, o que aconteceu aqui? Respondendo aos críticos, olha o que ele fala aqui, que legal, gente. Respondendo aos críticos que haviam dito que as suas ações tinham sido equivocadas e que eles deveria ter feito era óbvio, Immelt disse ao seu sucessor: todo trabalho parece fácil quando você não é você que está fazendo. Eu adoro, pessoal, esses engenheiros de obra pronta. Adoro de forma irônica. Pessoal que me ajudou nos cálculos aqui, Davi, Dionísio, muito obrigada. As pessoas elas chegam aqui e falam assim: ah, porque eu vou fazer parecer que é fácil. Ah, é porque tudo que você fez errado. Ah, porque você não teve foco. Ah, porque você não teve constância. Ah, porque você deveria ter vendido para o cliente A e você vendeu para o cliente B. Eu falo assim, fala mais para mim. Fala mais para mim o que eu deveria ter feito lá atrás e onde você estava para dar esse conselho. Porque é o engenheiro de obra pronta.
Dar esse conselho é muito fácil. Dar esse conselho agora que as coisas já aconteceram ou que já passou é muito fácil. Então, quando vem julgar depois de ter perdido o valor, gente, não adianta. A gente precisa se preparar e se precaver para que isso aqui não aconteça. Mas se acontecer, tem inteligência emocional para lidar e para ouvir e não ouvir algumas coisas que vão falar ao seu redor. Porque é aquilo, né? Se não vai agregar, para que você vai ouvir? E o que vai ajudar? Não vai ajudar em nada. Então, o que o livro está querendo falar com isso? Que o preço das coisas ele pode ser muito maior do que você pensa num cenário de perda, de dívida ou de comprometimento. Ó, o Dionísio falando, seu marido mandou um beijo. Manda outro pra ele, fala que eu tô com saudades. Então, o que ele tá falando aqui, gente? O preço do prejuízo ele pode ser muito maior. Se você não se preparar, o preço do prejuízo pode ser muito maior. E não adianta depois avaliar quem tá de fora e ficar, porque você deveria ter feito diferente, porque você deveria... Não, você não pode carregar essa culpa. Você tem que simplesmente seguir em frente e lutar para subir o seu grau de conexão, lutar para subir o seu grau de entendimento do porquê aquilo aconteceu e evitar, de alguma forma, que aquilo não aconteça mais, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Lidar com as demandas conflitantes envolvendo crescimento desordenado, investidores de curto prazo, agências reguladoras, sindicatos, isso não é só difícil, mas é difícil compreender a gravidade desses problemas até que você, de fato, esteja lidando com eles. O sucessor de Ilmit, que durou 14 anos no cargo, também aprendeu essa lição. A maioria das coisas é mais difícil na prática do que na teoria. De vez em quando isso acontece porque temos o excesso de confiança, mas na maioria das vezes ocorre porque não somos bons em identificar o preço do sucesso, o que nos impede de pagá-lo. Então, ele está falando aqui que quando você é capaz de tomar um risco, você tem uma cabeça assim, não, eu posso assumir esse risco, isso é extremamente aceitável e tolerável, até que acontece um impacto como esse que nós vimos aqui, de 333 bilhões de dólares virar nada. E aí, além disso, você ter várias dívidas. Então, olha como ele traz a consciência, olha o verdadeiro preço disso. Não é só você perder todo o seu valor, perder todo o capital, perder tudo que você conquistou. Mas no final, você ainda lidar com grandes problemas da perda e ainda ficar com dívida. Entendeu? E ainda ter aqui, ó, uma burocracia interminável com relação a investidores no curto prazo, agências reguladoras, sindicatos. Imagina, como é que fica o psicológico, né? Nós estamos falando de psicologia financeira. Como é que fica o psicológico quando você adere tudo isso aqui? Impactante, né, gente? O que vocês acham? A vida vira um caos. Exato. Tem uma frase aqui, gente, que eu grifei que eu gostaria de ler pra vocês, ó. Como todas as coisas que valem a pena, um investimento bem-sucedido cobra um preço. Mas esse preço não é medido em dólares, ele é medido em volatilidade, em medo, em dúvida, em incerteza e em arrependimento. Aspectos muito fáceis de serem ignorados até que seja você a lidar com eles em tempo real. Aqui, ó, o Dionísio falando. Na sua visão, vale a pena correr risco? Na minha visão, é necessário correr risco. Agora, é horrível e, na minha opinião, até uma burrice, você correr risco sem metodologia, você correr risco sem processo, sem uma margem de segurança, sem levar em consideração o que de fato é importante para você.
sem levar em consideração o que é inegociável para você e qual é o impacto total que isso pode gerar. E assim, correr o risco, mas ter uma meta muito bem definida. Qual é o seu objetivo principal? Para onde você está indo? O que você quer conquistar? Eu vejo que correr risco para algumas pessoas não é um problema, mas é não ter a clareza. Eu vou correr esse risco em troco de quê? A troco de quê? Eu quero chegar lá, e quando eu chegar lá, o que eu quero estar sentindo, vivenciando? O que é importante para mim? E não por isso simplesmente eu quero chegar lá porque eu quero esse valor financeiro, entendeu? Agora, se tem uma coisa que eu aprendi, pessoal, ao longo de toda a minha jornada é correr risco é necessário para você ganhar o dinheiro. Agora, quando você ganha, você precisa ter a inteligência de retê-lo. E quando você fizer isso, você é maduro emocionalmente para lidar com esse dinheiro. E lidar com o dinheiro vindo de vendas é exatamente assim. A parte mais difícil não é vender. A parte mais difícil é você reter. Quando você entende que tem uma metodologia para você fazer isso, você para de bater com a cabeça na porta. Entendeu? É por isso que eu falei para vocês. Eu fiz as 3 aulas da semana passada. As 3 aulas têm uma metodologia. É você pegar aquela metodologia que é gratuita e aplicar. Quando você faz isso, você tem uma constância nos seus resultados. Quando você faz isso, você começa a entender quais são os riscos que você tem que tomar, quais são as responsabilidades que você vai alcançar ao longo dessa trajetória e, principalmente, como você vai fazer para chegar na sua meta. Como você vai fazer para declarar essa meta. Eu vejo que existe essa dificuldade em declarar a meta. Então, se você está aqui comigo, se você está vendo isso, vai lá, assiste as 3 aulas e coloque em prática as 5 semanas do passo a passo que você precisa fazer. E me fala se não é possível alcançar os 10 mil reais por mês. Ah, Damares, eu tô com dificuldade, eu tô com dúvida, eu não consigo alcançar o meu objetivo. Então, você precisa identificar quais são as dores e como que você vai tratar isso. As 3 aulas para você não foi suficiente, você precisa aprofundar. Você precisa investir mais do seu tempo. E como você vai fazer isso? Plataforma do Método Proagro. Entra lá e aprende a gerenciar tudo que está dentro de você para alcançar os seus objetivos. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença na live de hoje. Nós estamos chegando ao fim do nosso livro. Não esquece de responder a enquete. Eu acho que o livro do Elon Musk tá ganhando por enquanto. E eu vou pedir ele lá na Amazon. Se bem que eu queria muito ler o David Goggins também. Que eu fiquei curiosa para entender a história desse homem. Enfim. E a gente se vê aqui amanhã. Eu vou saindo agora porque já tenho um compromisso, não posso me atrasar. Mas eu amo estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo enorme. Aproveitem as dicas. Apliquem o que nós estamos falando aqui todos os dias pela manhã. Se você está me assistindo depois, não vai me assistir aqui no online, muito obrigada. Não deixa de aplicar. Nós estaremos aqui juntos para poder trocar. Se tiver dúvida, vai me mandando no direct, me manda nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada. Obrigada, Davi, por ter voltado. Eu espero vocês aqui todos os dias pra gente avançar nos nossos conhecimentos aplicados em vendas, as nossas técnicas. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.